Eu me chamo Francisco. Hoje estou com 46 anos, mas o que vou relatar aqui aconteceu no Pará, quando eu tinha pelos meus 16 anos aproximadamente. Pois bem, vamos ao relato. Essa época, a gente tinha que ajudar nossos pais. Eu lembro perfeitamente que eu levantava muito cedo, por volta de 5 horas da manhã, pegar o carro de boi e ir pro brejo de cana cortar cana para poder ter pai para os bois comer mais tarde. E sempre ia eu e o meu irmão um pouco mais novo. Fizemos isso por muito tempo, mas uma certa madrugada, meu pai tinha falado pra gente um pouco mais cedo, porque depois tinha mais serviço para fazer. E ele teria que viajar depois para uma cidade lá para ir ver uns parentes dele que estavam meio adoentados. Então tivemos que ir 4 horas da manhã. Tava um breu só. E a gente, da nossa casa até chegar nesse brejo de cana, era uns 6 quilômetros, era muito longe. É tanto que quando a gente chegava lá, já estava bem de dia mesmo. Se não fosse 6 quilômetros, andava perto. Pois bem, nesse dia que a gente saiu 4 horas da manhã, a gente passou por um medo assim inexplicável, porque a gente nunca tinha visto aquilo. Foi assim, a gente já tinha andado aí acho que com meia hora mais ou menos. Aqueles bois velho, antigo, já acostumado, eles iam na frente sozinho puxando o carro de boi e eu ia sentado no carro de boi conversando com meu irmão. Quando a gente de repente passou assim perto de uma plantação de capim, e meu irmão me cutucou e falou que tinha uns olhos bem vermelhos, nos seguindo ali, nos observando ali fixamente. E quando eu levantei a cabeça assim que eu olhei, eu também percebi. E falei logo pra ele, olha, não queria te assustar não, mas eu tenho certeza que é um lobisomem e ele vai querer nos atacar. A única coisa que a gente tinha ali era aqueles pau que ficava do lado do carro de boi ali pra segurar as paias, que chama de fueiro. E também os 2 facão que a gente usava para cortar a cana. A única coisa, se ele viesse a gente ia ter que fazer isso. Então, quando a gente andou mais uns 100 metros, e também os boi não perceberam, eu falei pro meu irmão, olha, vamos lá na frente, que se os boi perceberem sair disparado é pior. Então a gente parou os bois, passou para frente deles e foi puxando eles. E conversando ali, sempre olhando para trás. E aquela fera ia sempre nos seguindo por dentro dos matos. Sempre nos seguindo por dentro dos matos, sempre. A gente só escutava a quebradeira. Parece que era muito pesado. Até que quando andou mais uns 500 metros, quase 1 quilômetro, aquela criatura finalmente se apareceu. Ele estava bem no meio da estrada, parado, só nos observando. E nisso os bois perceberam e começaram a ficar muito agitados. Pensa no trabalho que deu. E nessa hora, a gente pensando, meu Deus do céu, essa estrada, essa hora sempre tem alguém indo trabalhar e essa hora não tem ninguém. Hoje parece que tá tudo... Também a gente tinha saído um pouco mais cedo, tinha saído 4 horas da manhã. E aquela criatura veio que nem um cachorro, lentamente seguindo ali o carro de boi. Lentamente mesmo. Veio todo peludo, parecia que esse cachorro quando tá todo arrepiado, que quer atacar uma pessoa. A nossa sorte, digamos assim, e conforme a gente já tinha andado bastante, a gente chegou perto de uma casinha que era perto de um riacho. Uma casinha bem pobrezinha que morava um senhor lá. E esse senhor, ele falava sempre pra nós que ele não conseguia dormir muito. Então por volta de 4 horas ele já estava acordado, fazendo seu café e fumando um cigarro. E assim que a gente percebeu a casinha dele, a gente começou a gritar já pelo nome dele. Rapidamente ele já abriu a porta. E quando ele olhou, ele falou, meu Deus do céu, o que é isso que está atrás de vocês? E eu falei, por isso que nós chamamos o senhor. E nisso ele já entrou para dentro e pegou uma espingarda bem velha que ele tinha. Aquela de chumbo, de matar passarinho ainda. Ele pegou e atirou para cima. E aquela criatura deu uma espécie de berro misturado com uivo. E voltou na estrada correndo para a direção de onde ele tinha vindo. Aquele senhor falou que a gente deu muita sorte por aquele lobisomem não ter atacado nós. Por ele ter só seguido. Ele falou, olha, às vezes pode ser alguém que conhece vocês quando não está transformado e sabe do que está fazendo,
Ou vocês deram muita sorte, Deus protegeu vocês. Mas pelo pouco que eu vi, era um lobisomem que estava seguindo vocês. Pensa no medo que nós passamos. Depois que contamos isso para nossos pais, ele falou que não ia deixar mais nós ir nesse horário sozinho. E ele começou a acompanhar nós, mesmo ele tendo 1001 coisa para fazer. Boa noite. Olá, eu sou o Luiz. Sou de Morada Nova. Hoje já sou um senhor de 68 anos. Mas isso aconteceu quando eu tinha 23 para 24 anos. Eu era bem novo e recém-casado também. Vou contar para vocês o desagradável encontro que eu tive com essa fera, o lobisomem. Pois bem, vamos ao relato. Eu era recém-casado, como eu falei. Eu tinha ido trabalhar na casa de uns amigos. Fiquei o dia inteiro sem ver a mulher. E como era recém-casado, era uma saudade sem fim. Não via a hora de ver ela. E ela tinha ido para a casa da mãe dela para não ficar sozinha em casa. Isso era uma sexta-feira. Então logo falei para ela, olha, assim que acabar o serviço, eu vou buscar você na casa da sua mãe, a gente janta lá e vem para casa pra gente curtir. Depois já vai ser final de semana mesmo. Ela falou que tudo bem. A mãe dela sempre morou mais assim pro lado da área rural, sítio. Não era muito longe, era 1,5 km mais ou menos da cidade. E fui buscar lá a pé mesmo. Nessa época não tinha nenhuma condução ainda, não tinha nem bicicleta. Era só as pernas para andar. Na hora de ir, era por volta de 6 horas da tarde. Tava começando a escurecer. Então, conforme as horas foram passando, a gente jantou lá, papo vai, papo vem. Quando a gente lembrou de voltar para casa, eram umas 9h30. Mas era uma estrada bem de boa. A gente nunca tinha ouvido falar de assombração nem nada naquele local, até aquele dia. A gente veio embora tranquilamente, conversando, dando risada. Quando faltava aí pouca coisa, acho que uns 200 metros para sair dessa estrada para chegar na cidade, tinha uma porteira que dava acesso ao curral de um dos donos ali. Eu só lembro que minha mulher me beliscou e falou, olha, você tá vendo o que eu tô vendo? Olha o tamanho daquele animal no meio dos bois. Eu olhei assim e falei, mas que estranho. Então a gente foi até perto da porteira, curioso, pra ver. Só dava pra ver só a claridade da lua naquela noite. Quando aquilo levantou a cabeça, a gente pôde perceber que não era um boi, e sim uma espécie de cachorro, com os olhos bem amarelos. E acredita, estava em cima de um daqueles bois, mordendo ele e devorando. Só aí a gente pôde perceber o que estava acontecendo. E na hora eu gritei para ela, corre que é um lobisomem. E saímos correndo em direção à cidade. Aquela criatura rapidamente saiu ali, pulou aquela porteira numa facilidade muito grande e saiu perseguindo nós. Só que como a gente já estava perto da cidade e tinha algumas pessoas ali ainda, a gente já veio gritando. E as pessoas, quando perceberam que aquele monstro vinha atrás da gente, pegaram umas pedras que tinha ali perto do meio-fio da rua e começou a jogar naquela criatura. Então, rapidamente ele voltou para a escuridão. Tivemos muita sorte. Penso numa noite cabulosa. Espero que até meus últimos dias de vida nunca mais eu passe pelo medo que eu passei naquela noite junto com a minha esposa. Depois que a gente contou para minha sogra, ela ficou com muito medo. Ela não saía mais sozinha à noite de jeito nenhum, nem no quintal da casa. Só depois que eles conseguiram comprar um carro, e nós também, que a gente movimentava por aquela estradinha, mas bem rápido, para não correr o risco de levar uma carreira daquele monstro novamente. Espero que vocês tenham gostado do relato. Uma boa noite a todos, um abraço a esse canal que eu sou um grande fã.